todos os temores me livrou o Senhor Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos reunidos neste dia 30 de junho, último dia do mês de junho. Hoje nós celebramos a festa, a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Nós estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você para que nós possamos escutar a palavra de Deus. Gostaria de trazer também hoje, por ser o dia desses dois apóstolos, essas duas colunas muito especiais, né, para a nossa igreja, para a construção da obra do Senhor. Ouvir também um pedacinho sobre a carta de São Paulo a Timóteo, que nos diz assim: Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. E nós vamos então agora já nesse mesmo embalo, né, vamos ouvir o que o Senhor nos fala no evangelho do dia de hoje, que está em Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Meu querido irmão, minha querida irmã, como dissemos, hoje a igreja celebra a festividade, a solenidade desses dois grandes arautos da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo, aquele homem sábio, homem que tinha estudos, homem que tinha uma situação boa também. Ele era um fabricante de tendas, pessoa bem-sucedida, que era um perseguidor da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Após ter um encontro com o Senhor,
Lembra aquela passagem, e até muitas vezes a gente fala quando Paulo caiu do cavalo, né? Paulo ia no caminho de Damasco justamente em perseguição. E ali então apareceu uma voz para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou cego, né? E após ele ter sido conduzido, após Ananias ter imposto as mãos sobre ele, ele retomou a sua visão, foi batizado assim no Espírito Santo, passou a ser então um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, um proclamador, anunciador, testemunha, tanto que nos lugares que ele chegava, muitas vezes as pessoas duvidavam porque ele era um perseguidor anteriormente, mas depois com aquilo que eles, com aquela experiência maravilhosa que ele teve, ele passou então a ser um seguidor do Senhor e a proclamar, anunciar, divulgar a palavra do nosso Senhor. E aqui, quando ele diz nessa carta a Timóteo, ele diz que ele combateu o bom combate, que sua hora estava chegando e que ele estava preparado então para receber a coroa que o Senhor havia preparado para ele. Irmãos, é importante nós frisarmos isto, né? Que todos nós também necessitamos de uma experiência com o Senhor. Precisamos ter um encontro com o Senhor e nos deixar mover pela graça de Deus. Assim como Ananias impôs as mãos sobre ele e as escamas caíram dos seus olhos e ele passou então a testemunhar, assim nós precisamos muitas vezes também aproveitarmos as nossas quedas, aproveitarmos as situações adversas que nos parecem, para que nós possamos retomar a nossa caminhada para sermos anunciadores. Paulo renunciou à sua boa situação para ser um evangelizador. Ele saiu da sua zona de conforto, saiu de tudo aquilo que ele havia conquistado, aprendido, para ser então um anunciador da Boa Nova. Anunciava aos pagãos, aqueles que não conheciam o Senhor. Por sua vez, Pedro, como nós escutamos no Evangelho, ele passou então a ser o evangelizador dos judeus, aqueles que já conheciam a Deus, mas que não tinham tido uma experiência. E essa experiência que Pedro teve foi diretamente com o Senhor, ele sendo um discípulo de Jesus, ele, como dizia a palavra, chegando ao território de Cesareia, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Veja bem essa resposta, a pergunta do Senhor, né? E a resposta que eles deram, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Então eles responderam, né? Todos os discípulos que estavam ali começaram a dizer. Uns dizem que é João Batista. João Batista, o primo de Jesus, né? Aquele homem perfeito que muitas vezes era confundido com o Messias que viria, né? Foi o precursor, foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Ele ficou, como se diz, no limite, na divisa, né? Do Antigo com o Novo Testamento. Uns dizem que é João Batista. Aí o outro lá falou, não. Outros dizem que ele é Elias. Outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus disse, e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? Então Pedro tomou a palavra naquela hora. Pedro que tinha essa experiência, né, de viver com o Senhor, de estar perto dele, de ter sido deixado seduzir pelo amor, pela palavra, pelo poder de Jesus. Ele disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. A diferença, né, irmãos? Daquilo que os outros que não tinham experiência com o Senhor, eles disseram, na pessoa de Pedro, que tomou ali a liderança e disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus então disse para ele, feliz és Simão, olha que ele se refere a Simão mesmo, né?
Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, olha aí, eu te declaro, tu és Pedro. Ele era Simão. Então Jesus falou, tu és Pedro, quer dizer pedra, pedregulho, pedra pequena. E sobre esta pedra pequena, sobre este pedregulho, edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus dizia então da pequenez de Pedro, mas também da confiança que ele tinha em Pedro de ser o condutor da igreja do Senhor. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Olha, a autoridade, a instituição ali do líder, daquele que veio governar a igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E assim, hoje, irmãos, até os dias de hoje, a igreja do Senhor persiste há 2000 anos por causa desse encontro, dessa experiência dos apóstolos com o Senhor e daquele mandado, daquele envio, daquela instituição de Jesus sobre Pedro. E como Pedro não seria eterno na terra, né? Então veio sendo seguido, sucedido, a cada um que passa, vem um que vem, não é um substituto, é um sucessor. E esta linha sucessória, ela acontece desde Pedro. Pedro, depois Lino, depois Cleto e tal, chegando, né, aos nossos dias, né? João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco, para poder governar a igreja, ser o ponto de unidade da igreja. Celebramos também nesse dia o dia do Papa, o Papa que é a autoridade terrena máxima para a nossa igreja, para a igreja do Senhor. Ele veio e ele veio governar, ser o líder para responder diante do Senhor aquilo que os discípulos responderam aqui. Uns dizem isso, outros dizem aquilo, mas vós, quem dizeis que eu sou? O discípulo disse aquele que foi escolhido, né? Tu és o Cristo de Deus. E assim, irmãos, nós somos governados por este homem, que é esta ponte que nos une a Cristo, que nos conduz para Ele. O caminho é Jesus Cristo. Mas nos nossos caminhos tem pontes, não é? Tem sinalizações. E Pedro é esta ponte que nos faz caminhar em Jesus para chegarmos ao reino dos céus. Nós oremos pelo nosso Papa Francisco e nós oremos também para que tenhamos uma experiência como Paulo teve, que nós tenhamos a coragem, o destemor, a unção para sermos testemunhas, anunciadores da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus vivo que está conosco para nos ajudar a caminhar e para desfrutarmos, recebermos a coroa, assim como Paulo disse em sua carta a Timóteo. Que Deus nos dê muita bênção nesse dia, muita paz e muito desejo de santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria.